Fala galera, tudo bem? Hoje o jogo da vida. Corinthians é vencer ou vencer, né? Não tem outra solução. Mas uma coisa me deixou preocupado. O Vene Casagrande trouxe uma informação que no contrato do Hugo tem uma cláusula de que se o Corinthians usar ele domingo e não pagar os 500 mil até segunda-feira, o Corinthians perde o direito de compra. Assim, tem que ser muito amador para deixar isso acontecer. Só que vendo o que já aconteceu com o Veríssimo, vendo o que já aconteceu com o Carlos Miguel, entre outros, isso deixa bastante preocupado, né? O Mauro já trouxe mais informações, então já deixa o like, se inscreva no canal, estamos quase batendo 1.000 inscritos e vamos ao vídeo. Você qual cavalaria aí você tem? Eu tenho. Você quer que eu já leia agora? Eu meti o time mais forte hoje do que domingo. Calma aí. Então vamos bancar aqui tua opinião. É. Tu colocaria o time 100% timeado do Corinthians Hoje, e lógico. faria contra o Flamengo? Lógico. Toma um nabo hoje e daqui a pouco não passa do Flamengo e vê onde vai ficar o Corinthians na tabela do Brasileiro. Tá bom, mas e se toma um nabo hoje e passa do Flamengo? É legal. Cai e tá na final da Copa do Brasil. Mas é isso que eu tô te perguntando. Eu prefiro hoje, time forte. O que ele puder de melhor tinha que sair hoje. Olha Porque só. se ele ganha, ele vai depender do resultado do Fluminense ali, do Fla-Flu. Ele passa até o Atlético Passa o Paranaense. Atlético, sim. Então agora eu vou te botar contra a parede. Ah, Quem é o titular da posição, Romero ou Memphis? eu acho que ele vai jogar com os dois, viu? Eu acho que ele vai botar. Não foi isso que eu te perguntei? Eu te Romero- perguntei quem é o titular. Mas o Memphis não pode jogar domingo, né? Ah, Então, eu acho que ele vai com. é verdade, aí não tem que poupar. Aí pode o Romero ficar Então, no banco. eu acho que ele vai com o Romero, Mendes e o Roberto. Você acha que ele não vai poupar o Romero hoje? Não, ele vai com os três. Voltando da seleção e ainda tendo jogo contra o Flamengo, que o Memphis não pode O jogar? Romero não jogou na seleção também, tava no banco. Tá bom, mas tava lá. Você não diz que treino é igual jogo, que tá treinando. A seleção tá onde treinando? Você chega, você Ué, mas tá viajando, não tá Ah, descansando. pô, como é longe. É mais longe de onde você veio. Você veio mais de longe do que o Romero. Ah, eu não sei. É, Assunção é mais perto do que para São Paulo do que Assunção é Fortaleza. menos de 3 horas? É. 1h30, 2 horas, Assunção. Eu não Tá consigo aqui do Assunção. lado, pô. Do lado. São Paulo para lá dá 1h30, 2 horas. Então hoje você iria com Romero, Yuri Alberto e Memphis. Eu entendo o velho Vamp, porque é aquilo. Isso a gente pergunta pra qualquer torcedor, né? Pra qualquer torcedor a gente fala. Ó, o que você prefere? Ser campeão da Copa do Romero Brasil? jogou o segundo tempo. É o quê? Jogou o segundo tempo contra a Venezuela. Jogou 46 minutos. Viu como você tá falando muito sem saber? Ele teve 2 jogos, pro outro ele não jogou. O que foi? 46 minutos não vai matar o Romero? O Romero pode jogar 200 minutos que não mata ele. É verdade, ele é um que corre nesse time do Corinthians. Bobadilha jogou 10 minutos, Vila Sante jogou 88 minutos. Olha aí, ó. Cara E que o atua no Pita Brasil. Ô, Mauro, jogou o primeiro tempo. aproveitando essas informações, depois eu também quero escutar o Bruninho. Vocês concordam com o Vampeta? Sim. Hoje o jogo é muito Claro. mais importante Claro. que o jogo de domingo contra o Flamengo. Claro. Mas eu não sei se o torcedor leva muito nesse aspecto, não, né? Porque tem O torcedor não leva a sério. Porra, tem a rivalidade. Tá tendo o assunto do Pergunta Hugo pro Souza. torcedor, pergunta pro A gente torcedor. podia fazer uma enquete aqui. Tá, mas sabia? quem define o torcedor são as pessoas que trabalham no Corinthians, que são pagas para isso, técnicos, dirigentes, comadores ou profissionais, pouco importa nesse contexto. Eles é que tem que avaliar. O rebaixamento No dia a dia, Mauro, andando na rua, ele adianta está chegar- mais preocupado com o rebaixamento do que com... O que adianta chegar Copa na do final Brasil da Copa do Brasil, que não garante que você vai ganhar, né? E você ser rebaixado. O jogo de hoje tem realmente um caráter super decisivo. Detalhe, o Cuiabá tem um jogo a menos, se ele vence o jogo atrasado, ele passa o Corinthians. Se o Corinthians perde para o Atlético ou empata, ele fica ainda mais na alça de mira do Cuiabá, que é o 19º. Próxima rodada é Cuiabá e Corinthians em Cuiabá. Então, se o Corinthians por exemplo, empata hoje e perde para o Cuiabá, o negócio fica muito feio. Especialmente se o Vitória pontuar, os times que estão à frente ali. Hoje, por exemplo, o Fluminense vencendo o Flamengo, empatando, já faz ponto. E já tem um jogo a menos. Não, e é tem um jogo a confronto menos, direto, né, Mauro? É Sim. confronto direto contra o Atlético Paranaense. Sim. Se o Corinthians ganhar hoje, ele passa o Atlético. Claro, o Atlético tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Se eu não estou enganado, o Atlético tem 6 derrotas e 3 empates nos últimos 9 jogos, uma coisa assim, no Campeonato Brasileiro. Está assim, queda livre. A torcida foi lá protestar lá no CT essa semana, inclusive. Vamos supor que no Se o Fla-Flu... Corinthians ganha Vamos supor hoje, que no Fla-Flu- provavelmente ele sai da zona do rebaixamento. No Fla-Flu, vamos supor no Fla-Flu que o Fluminense perca, o Corinthians ganhe. O Corinthians passa o Fluminense e o Atlético Paranaense
Mas essas duas equipes têm jogo a menos. Se eles ganharem o jogo dele, passa o Corinthians de novo. O Fluminense tem um jogo a menos e o Atlético Paranaense tem 2. Passa o Corinthians de O novo. jogo é entre eles. Né? Flu e Atlético Paranaense se enfrentam. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos com o Fluminense e outro com o Atlético Mineiro. E o jogo do Fluminense é com o Atlético Paranaense. Ó, o Atlético Paranaense, como diz o Mauro, 6 derrotas e 3 empates nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. Ou seja, é uma baita oportunidade para o Corinthians ganhar. Agora, eu só não sei se eu concordo, porque é claro que eu acho o seguinte: se você perguntar para o torcedor do Corinthians, você prefere ser campeão da Copa do Brasil e rebaixado ou ficar na Série A e não ganhar a Copa do Brasil? Ficar na Série A e não ganhar a Copa do Brasil. Isso representa. Agora, eu sei, mas se você for perguntar, eu até falo, se o Bruno Lage puder botar essa enquete agora aí, o que o torcedor do Corinthians prefere? Ganhar do Atlético Paranaense ou passar pelo Flamengo no domingo? Eu já digo que eu tenho dúvida. Eu tô falando um jogo e um outro, porque ainda dá pra recuperar. Depois, eu sei que Vai é nessa que dá, já vai cair para 8 jogos. Eu sei, foi uma pessoa que tem todo o clima. Flamengo Palmeiras, embarreirando o Hugo Souza. Esse clima de rivalidade, o torcedor do Corinthians, você tem dúvida. O Flamengo está embarreirando o Hugo Souza? É só pagar, gente. Não, sério, eu tô falando sério. É só pagar, meu Deus do céu. 800 mil euros, paga. É só pagar. Essa discussão é ridícula. Paga, resolve o problema. Não paga o Depay? Tá pagando o Depay, não tá? Tá. Tem um patrocinador aí que... Paga, cara. E é 5 minutos. Paga o Ranieri também. É só pagar os jogadores que são contratados. Né? É muito simples, não tem segredo, não tem como embarrear. Se pagar, não tem como embarrear, Thiago. Paga, pagou, não tem barreira. Agora, vou pagar depois, não sei o quê, bababá. Esse que é o problema. Assim, depois dessa entrevista do Fred Luz, né? A coisa ficou mais constrangedora ainda. Que coisa constrangedora aquela entrevista, meu Deus do céu. Que ele meio que culpa quem tá cobrando, né? Ele fala que Eles tem têm que que entender, ter tem que ter compreensão. boa vontade dos Compreensão com o jogadores. quê? Você está usando, no caso do Cuiabá, você está usando o meu jogador, não pagou por ele, enfraqueceu o meu time, fortaleceu o seu, e nós disputamos a mesma coisa, que é escapar do rebaixamento. Se alguém acha isso correto, me desculpe, tem uma visão completamente distorcida da realidade. Onde já se viu isso, gente? Não tem cabimento nenhum, só no Brasil essa loucura. Por isso que a gente fala, o mercado de jogo alimentado gera esse tipo de coisa. Isso é uma total bizarrice. E assim, um clube como o Corinthians, né, com o tamanho do Corinthians, com o potencial que tem, para que passar por isso? E o que vocês acham que vai acontecer nessa situação? Já vou perguntar pro Bruno do jogo. Vocês acham que o Hugo vai jogar e dane-se? Não, Vocês acham que o ele vai jogar, ele vai jogar e se por acaso o Corinthians não paga, tem que pagar até segunda-feira, até o dia seguinte. Se não pagar, aí tem uma penalidade. Até uma pessoa me passou a informação. Deixa eu pegar aqui direitinho. Ó, enquanto o Mauro pega a informação, a gente soltou a enquete, tá? A gente acabou de soltar a enquete que eu pedi. Se puder botar na tela aí, Caiquinho, a enquete pra gente. O Bruno Lage acabou de colocar, né? Ele que toca o nosso YouTube, o moleque é fera. Lançou a enquete, eu não consigo ver aqui. Aí, ó, tá aí, ó. Qual jogo é mais importante pro Corinthians, na opinião aí do torcedor? Atlético Paranaense pelo Brasileirão ou Flamengo pela Copa do Brasil? Acabou de começar a nossa enquete, ó, já tá ganhando. Ele tá olhando pra mim todo felizinho, ó. Calma que ainda não acabou a enquete não, meu amigo. Ó, acabou de começar. Vai dar 100% ali, ó. É o quê? Passei, vai subir mais ainda. Pra 100 não dá, animal. Se já teve gente que votou no Flamengo pela Copa do Brasil, não dá pra ser 100. Daqui a pouco tira e volta de novo. Ó, contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, 71%. E contra o Flamengo pela Copa do Brasil, 29%, hein? Claro que aí também deve ter muito torcedor do Flamengo botando lá contra o Atlético Paranaense pra fazer uma forcinha, pra poupar. Tem isso também. Mas tá aí a enquete e a gente vai saber. Mauro. Não, até uma pessoa do Flamengo hoje, você está me falando sobre essa questão do Hugo Souza, que está em contrato. A gente não vê o contrato que tem cláusula de confidencialidade, então ninguém vaza o contrato. Você vê que nem do Corinthians, acho que ninguém publicou o contrato. Mas a pessoa garantindo que, no caso, tem lá uma cláusula que dá ao Flamengo o direito de vetar um determinado garantidor, se achar que aquele garantidor não é o ideal para ele, Flamengo. É a famosa cláusula anticalote que foi falada na época dessas negociações todas aí. O próprio Cuiabá tem. Quando atrasou uma parcela, todas as parcelas subsequentes do Ranieri venceram. Então o Corinthians passou a dever todas, as que seriam pagas no futuro também. Aí eu estou vendo aqui, foi o Vaney Casagrande, nosso colega lá do SBT, que publicou. Se o Corinthians não pagar os R$500 mil pela escalação, tem que pagar até segunda-feira, né? Os R$500 mil é até segunda-feira. Isso, porque assim, vamos lá, número 1, o Corinthians pode pagar 800 mil euros, contrata o Hugo de vez, acabou a história. À vista.
Paga, ou para parcelar tem que apresentar uma garantia bancária. Aí o Flamengo pode aceitar, de um banco, de alguma instituição. Por quê? Como eu já expliquei aqui, se fosse, eles apresentaram um contrato da Brax, só que a Brax só tem que pagar ao Corinthians em 2025. Em 2024 já pagou tudo que tinha que pagar. E esse valor, no caso, e os valores que vão ser pagos pela Brax ao Corinthians serão repassados ao Flamengo, porque já deve o Mateuzinho. Ou seja, se aceitasse a Brax, demoraria mais ainda a receber o dinheiro do Hugo. Então o Flamengo rejeitou o contrato da Brax. O Flamengo assegura que tem uma cláusula, o contrato permite a ele rejeitar um garantidor se achar que não é o ideal para ele. Então a Brax não entra. Se o Corinthians quiser parcelar, tem que arrumar um outro garantidor, que seria como um fiador. O Corinthians não pagou, o outro vai pagar, certo? Então, qual a outra opção para o Hugo jogar? Tem que pagar R$500 mil, como pagaram nos 2 outros jogos que o Hugo enfrentou o Flamengo. Um do Brasileiro, o outro da Copa do Brasil. Aí tem 24 horas para pagar. Então, joga domingo, tem que pagar até segunda-feira. Aí o Vene Casagrande, nosso colega, colocou aqui. Se o Corinthians não pagar os R$500 mil, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra. E que isso está em contrato. Apurou o nosso companheiro Vene Casagrande do SBT. Ou seja, se não pagar até a segunda... O Hugo não é mais goleiro do Corinthians. Você não pode mais comprar. Fica emprestado até o final do ano. Aí a cláusula de compra deixa de existir. E que também está em contrato. O que eu sei da época que foi emprestado, e também quando a negociação do Mateuzinho, o que me disseram também foi que o Flamengo tinha se cercado de várias maneiras por conta dessa fama que o Corinthians construiu, lamentável, por sinal, né, de mal pagador. E não pode ser diferente, né? Você está negociando com um clube que está, assim, pelo discurso até do seu CEO, meio que normalizou não pagar e acha que os outros têm que ter compreensão, enfim. Pega da renda aí, 500 mil e já... É o que vai acontecer. Eu acho que é o que vai acontecer. O Corinthians, tenta essa cláusula, mas o Corinthians não vai dar um mole desse. Vai pegar 500 mil e vai pagar segunda-feira. Ele vai pagar segunda-feira. Aí ele vai correr atrás dos 800 mil até o final do ano para pagar o jogador. Ou arrumar alguém que dê essa garantia que o Flamengo aceite. Agora, a não aceitação da Brax, é bom frisar, não tem nada a ver com a Brax, é que a Brax não vai pagar. A Brax paga no tempo dela. E o tempo dela para pagar o Corinthians é só no ano que vem. E aí já tem que pagar pelo Mateuzinho. O dinheiro do Mateuzinho que iria para o Corinthians, ele vai mudar de caminho, vai para o Flamengo. Até que o dinheiro da Brax, aliás, para o Corinthians, vai ser direcionado pela Brax ao Flamengo, até quitar o valor devido. Quando quitar o valor devido, aí o restante, se houver o que receber, vai para o Corinthians. Isso do ano que vem, porque o contrato vai até 2029. Agora, vamos imaginar que o dinheiro de 25 pague o Mateuzinho. Aí o Flamengo receberia pelo Hugo só em 26, ou uma parte em 25, outra em 26. Por isso que o contrato foi recusado. Não tem nada a ver com a Brax. Aliás, a Brax não é o fiador do Corinthians, é o contrato utilizado como garantia. É importante as pessoas entenderem isso. É um pouquinho complicado, mas dá para entender. Negócio. O staff do Hugo deve estar vibrando agora, sabe por quê? Se comprar, tem que fazer um contrato. Se não fizer esse contrato aqui, não adianta me comprar, não, senão eu não quero. Isso também. Sim, porque valorizou o jogador. Valorizou, agora eu quero tanto. Se não me pagar, não me compra, que eu não quero vir, não. Isso, tem isso. Tem isso também. Tem isso. O jogador que estava sem clube não, mas sem visibilidade, ele não decolou em Portugal, é bom frisar, né? Ele jogou lá e tal, mas nenhum clube se interessou por ele. Vai pedir agora E agora ele está em evidência. Ele está em evidência, é um momento bom para o rapaz, então é claro que os agentes dele vão tentar aproveitar isso da melhor maneira. Não, e é uma situação, né, ainda falando do Hugo, que isso que o Vene Casagrande trouxe, dando crédito, o Corinthians não pode dar mole. Não adianta querer bater pezinho, porque depois, segunda-feira, não paga os 500 mil, não pagou também com a garantia, porque para ser parcelado tem que ter uma garantia. Não tem até agora. Olha só, eu estou vendo aqui no GE, aspas do Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, né? Vamos entrar na justiça. O Inter nos deve o valor de 7 milhões. E ainda deve pelo Maurício. Eles não pagam ninguém. Eu estou pagando o Wesley para o Palmeiras. Cara, é de lado a lado. Um não paga, o outro não paga. O Internacional já vendeu o Maurício. E o Cruzeiro alega que não pagou o Maurício. O Maurício já é jogador do Palmeiras. Até se machucou agora o rapaz. Cara, isso é uma loucura, isso. É meio surreal, né? O que a gente está vendo aí no futebol brasileiro. A gente vai falar dessa situação do Hugo. Quero escutar o Bruno também sobre essa situação do Corinthians. Tem que poupar no jogo de hoje, tem que poupar contra o Flamengo. Pelo que eu tô vendo da cavalaria que a gente vai trazer aqui, não vai poupar ninguém hoje, hein? Bom, a gente tá falando dessa situação do Hugo, então tá explicado, gente. Se o Hugo atuar, o Corinthians não pagar o parcelamento com a garantia que o Flamengo quer, ou o Corinthians não pagar os 500 mil reais até segunda-feira, o Corinthians perde o direito à compra
anula a cláusula de obrigação de compra do Hugo Souza. Ou seja, pode melar o negócio pro Corinthians e um negócio que é muito bom. Porque o Hugo realmente foi um péssimo negócio do Flamengo. O Flamengo vendeu a preço de banana, 4.800.000 reais, e o Corinthians não pode desperdiçar essa chance. Antes de falar do Fla-Flu, Bruno, um Corinthians, ele me perguntou. Então eu vou até te dizer, e aí você vai me dizer quem é monstro, quem não é. Eu tiraria que eu... Aquela palhaçada toda que você faz. Vamos lá. Vamos lá. Hugo Souza. Compra logo. É. Compra logo, pô. É essa a observação. Estão comprando aí um monte de jogador mais caro, o menino tá bem. Mas compra logo o quê? À vista? 4.800.000. Pega emprestado na mão do Carlos Leite de alguém, não é acostumado a pegar aí, André Cury. Já pega, se não tem, pega. Que isso? É Fagner. Eu botaria também. Esse seria meu time. Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem, então. É. Tá concordando com o Ramon Dias. André Ramalho. Tá indo bem. Indo bem. Só isso? Você vai falar isso de todo eu tô mundo? vendo. Quem não for bem, eu já falo. Então tá. Kaká. Eu ia de Gustavo Henrique. Eu também. Eu ia de Gustavo Henrique. Eu iria de Gustavo Henrique também. Caiu meu ponto aqui, mas eu coloco. Tá? Eu iria de Gustavo Henrique, velho Vamp. E Matheus Bidu. Eu ia de Hugo. José Martínez. Eu ia de José Martínez. Breno Bidon. Eu ia de Coronado. André Carrilho. Eu ia de... Nem sabe de quem ia. Ele quer Carrilho. falar. André Carrilho, não. Eu ia com Você ia botar Garro. o Romero. Garro. Não, o Garro vai jogar, você não tá esperando? Provavelmente, botando o André Carrilho, ele vai tirar ou o Memphis, ou o Romero, ou o Yuri Alberto. Ele não vai tirar o Memphis desse jogo, sendo que ele não pode jogar contra o Flamengo. Tá, Carrilho. Eu tiraria o Romero. Pronto. Então joga o Carrilho. Pronto. Carrilho joga, então. Já tá aí. Então tá. E Rodrigo Garro. Pronto, Garro. Você não vai falar monstraço do Garro? Não, tá na zona de rebaixamento. Não tem que falar nada de monstro. Mas, bom, ele tá jogando adoidado, gente. Não, mas tá na zona de rebaixamento. Tá bom. Memphis Depay. Tá na zona de rebaixamento. E Yuri Alberto. Tá na zona de rebaixamento. Que loucura. E aí, é só isso? Você não vai falar nada? Eu quero. Como é que você quer que fique gritando com segredo, com o time olhando na tabela lá, tá lá embaixo? Agora fala assim do Botafogo. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Monstro. Igor Jesus. Pô, monstraço. Estão tudo lá em cima. Mas gostou da cavalaria? Gostei. Aí eu sacava só o Romero. Ainda bem que ele jogou com a DC. Não, meu amigo, me desculpa, você não sabe mais o que você fala. Romero você não sacava só o Romero. Se o Carrilho- você falou que se o você Carrilho vai sacaria o jogar- Kaká, você falou que você sacaria o Bidu. Sacaria, mas ele que é o treinador, né? Iria meu com time é outro. Gustavo Henrique e Hugo. Gustavo Então, Henrique. Gustavo Henrique e Hugo no lugar de Kaká e Matheus Bidu. Com certeza para nós corintianos, o jogo mais importante é hoje. Claro que gostaríamos de ganhar os dois, né? Mas hoje é o mais importante, é o jogo da vida. O Corinthians tem que ganhar, não tem outra opção. É ganhar ou ganhar. Então, tem que ir com tudo hoje e o que sobrar joga domingo. Então é isso. Se você chegou até aqui, gostou, deixa o like, se inscreva e até a próxima.